Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde, o programa Gente que Fala está começando, estamos ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Altivia TV da internet, imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar o nosso trabalho de hoje. Até 13h a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 97973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Meio-dia em ponto, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman. Hoje é quinta-feira. Você conhece o nosso espaço aqui, especialmente voltado, especialmente separado para essa nossa parceria para fazer aqui o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab, advogados associados. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje para análise e debate dos temas por aqui propostos. Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, associado do Movimento do Ministério Público Democrático. Doutor Rui, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem comigo? Saúdo todas as pessoas integrantes aqui dessa mesa. Obrigado, Mauro, por mais uma oportunidade de estar aqui no programa conversando com vocês. Obrigado pela presença aqui com a gente, doutor Rui. Também aqui para a nossa conversa, a doutora Ana Cláudia Scalchetti, advogada, professora universitária, conselheira seccional da OAB São Paulo. Ela integra a Academia Paulista de Letras Jurídicas. É a nova diretora executiva do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutora Ana Cláudia, boa tarde, bem-vinda. Obrigado pela presença sempre com a gente. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. É sempre uma alegria debater temas tão importantes para o nosso Brasilzão, com colegas tão caros, doutora Wélida, doutor Rui Fernando. Espero que tenhamos um excelente programa. Também com a gente a Wélida Santos, nutricionista clínica e oncológica, especialista em nutrimetabolômica da Ion Nutri. Tudo bem, Wélida? Boa tarde, bem-vinda com a gente aqui no Gente do MPD que Fala. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde aos participantes. É um prazer poder estar aqui com vocês. Olha, eu vou anunciar a presença de uma outra convidada nossa, que é a advogada doutora Flávia Frois, presidente do Instituto Anjos da Liberdade. Ela ainda não está presente aqui com a gente, não está na conexão, mas eu já vou deixar o nome dela aqui anunciado e, então, logo ela esteja por aqui, a gente já inicia a nossa conversa com a doutora Flávia também. Vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, 12h03, no Gente do MPD que Fala. Olha, a confiança dos eleitores brasileiros nos partidos políticos atingiu em 2023 o maior patamar em 15 anos, segundo a nova edição do Índice de Confiança Social. A série anual de pesquisas é feita desde 2009 pelo IBOP, agora IPEC, né? A imagem do Congresso também melhorou, assim como a do presidente da República, e o levantamento revela, inclusive, que católicos e evangélicos ainda refletem a polarização de 2022 e que a confiança no presidente da República encontra-se no maior nível desde 2012. Doutora Ana Cláudia, a negação da política está passando? Será que é essa a impressão que a gente pode ter a partir desses resultados? Com otimismo, sim, Mauro, né? Tomara que isso se reverta realmente na pacificação que a gente espera para o nosso país. Interessante a divulgação dessa pesquisa, porque ela acho que demonstra o otimismo de um novo governo,
né? As eleições foram disputadíssimas, o Brasil super dividido, já faz anos que a gente vive uma polarização nada saudável, porque os debates, as diferenças, eles têm que acontecer absolutamente na época certa, com discussões de alto nível, e infelizmente não foi o que a gente visualizou, vivenciou, até porque 8 de janeiro entrou para a nossa história como aquela data memorável de uma tentativa de quebra da nossa democracia. Mas é interessante essa pesquisa, porque a gente tem um aumento, por exemplo, da confiança na administração federal. Então, para além dos partidos políticos, para além do Congresso Nacional, a gente tem um aumento de confiança na administração federal, né, em 5 pontos acima do ano passado. Também, né, acho que é de se destacar que a aprovação quer dizer, a confiança no presidente da República também foi maior do que o antecessor no primeiro ano, então Lula começa aí com esse voto de confiança e também com uma melhora em relação a 2022. Acho que nós temos que amadurecer, isso é muito importante, né? Tratar os partidos políticos como eles devem ser tratados, sem que sejam times de futebol, questões que nos apaixonam, mas que representam ideias, projetos para a melhoria do Brasil. Vamos lidar com a sua visão otimista, que também é a minha, que tudo melhore e que a gente consiga, no ano que vem, comemorar mais confiança e esses índices ainda mais altos. Agora, doutora Ana Cláudia, a confiança nos partidos, ela está, evidentemente, diretamente relacionada com quando a gente vê que eles estão cumprindo verdadeiramente o seu papel. E a gente viu, durante o período aí da Lava Jato, no auge da Lava Jato, quantos partidos eram atacados, eram criticados, e nós perdíamos a confiança neles, e aí é que veio a negação da política, por conta da corrupção, né, que se observou ali naquele período e que o auge foi na Lava Jato. Mas a corrupção está aí ainda, né? Então, às vezes a gente fica tentando entender, né, se a negação da política de fato está passando ou não. Eu queria o seu entendimento, seu olhar a respeito, agora como nova diretora executiva do Instituto Não Aceito Corrupção. Mauro, obrigada por me permitir fazer mais um breve comentário, né? O Brasil é um país a ser estudado, não é? Nada aqui faz muito sentido. Né? Nós somos, falando numa linguagem popular, altamente bipolares. Né? Então, a gente comemora a atuação de um partido político ou dos nossos representantes, deputados, deputadas, senadores, senadoras, por exemplo, com a aprovação de medidas que a gente precisa realmente que sejam aprovadas para a melhoria do nosso país, como, com todas as ressalvas feitas, essa reforma tributária que está sendo aqui o nosso momento. Por outro lado, a gente tem, sim, a anistia, né, do destinamento, da destinação dos recursos que deveriam ter sido dados por partido político, que muito nos decepciona, que muito nos aborrece. Então, acreditamos, acho que isso é um geral para todos nós que trabalhamos para a área do direito, que quanto mais nós instruirmos a nossa população, chegarmos com notícias que são importantes para o nosso país, com uma linguagem simples, melhor será para todos nós, porque os partidos vão acabar tendo de dar satisfações de seus atos, e essas incongruências e inconsistências tendem a, no futuro, diminuir. Acho que a corrupção é uma realidade, é uma doença mundial, e que, infelizmente, nós estamos ainda muito infectados. Então, acho um trabalho longo pela frente, mas a gente não pode perder a esperança de que cada conquista deve ser muito celebrada. E eu acho que qualquer melhora de índices quer dizer que a gente tem que entender e celebrar. Doutor Rui Cavalheiro, a sua percepção sobre esse tema, a negação da política está passando, o que tem aí na sua percepção a respeito dessa pesquisa, desse levantamento, no que se refere aos partidos políticos? Pois é, eu concordo com o que a doutora Ana falou, né? Eu acho que é um processo, que ele é de participação e conscientização política da população como um todo, né? A gente teve aí, nesses últimos 4 anos, na verdade, acho que desde 2016, uma dificuldade muito grande de se lastrear opiniões que não fossem apaixonadas, né? Opiniões que fossem técnicas, opiniões que conseguissem juntar opostos políticos com vistas a um mesmo fim, né? Um fim estratégico, um fim científico, um fim econômico. As coisas ficaram extremamente
extremamente emotivas, né? E por mais que a gente não consiga tirar a emoção, nem a parcialidade de tudo, eu acho que tem que ter essa diplomacia política para que se tente enxergar como fazer realmente a coisa pública funcionar a favor da população. Então, talvez essa composição atual desse Congresso, ela tenha isso, mas também pode ser que seja uma outra coisa, né? Pode ser que, assim, os dois polos da população, eles acabem gostando muito do que cada um dos seus políticos está fazendo, pode ser que essa seja a confiança que eles estão expressando. Eu não consigo dizer se é uma coisa ou outra, mas eu espero que realmente seja isso. Espero que a gente esteja vendo as pessoas confiando em quem está realmente fazendo alianças, quem está buscando soluções, buscando caminhos e concretizando, né? Porque a gente teve aí, infelizmente, um vácuo de realizações nos últimos anos por parte da administração federal, que agora vem sendo preenchido pelas ações que são necessárias, as ações que fazem parte do dia a dia do administrador público. Então, talvez seja isso também que a população esteja percebendo. Um dado interessante do que foi levantado, os jovens entre 16 e 24 anos de idade são os que melhor avaliam os partidos políticos. Esse é um ponto bastante interessante, porque, afinal de contas, é com 16 anos que o jovem já pode votar no Brasil, né? E são poucos aqueles que se interessam em, de fato, participar da vida política do país já com essa idade, né? Eu votei com 16 anos. Minha primeira votação foi com 16, foi em 89, 90, se eu não me engano. E também eu levei os meus filhos para se registrarem como eleitores. Então, minha parte eu fiz. Eu votei e levei pessoas para votarem. Mas, assim, eu não sei o quanto que essa ideia de participação política penetra nos jovens. Pode ser que penetre, né? Pode ser que essa diferença da eleição do atual presidente seja justamente uma parcela de gente nova, né, que acabou sendo conquistada pelo discurso do atual presidente. Pode ser que não, né? Eu não sei como é que foi a composição do voto, mas acredito eu, pela experiência de lidar com alguns jovens, eventualmente por conta do trabalho, que existe realmente uma consciência político-social um pouco maior em alguns segmentos, né? Não sei se isso leva a que eles votem, acredito que sim, mas eu não consigo fazer esse diagnóstico. Para ver o entendimento aqui da Wélida a respeito desse tema também, confiança nos partidos, no Congresso Nacional, atingindo o maior patamar desde 2009, por essa pesquisa do IPEC. Qual é a sua avaliação, sua percepção, Wélida? Bom, faço, né, aí, inicialmente as palavras do doutor, né, também. Eu acredito muito que a gente tem essa divisão ainda, mas as pessoas estão mais conscientes também desse processo. Em relação aos jovens, né? Perdemos a conexão com a Wélida, infelizmente. Vamos seguir um pouco mais com alguns pontos aqui desse levantamento, doutor Rui. Um outro detalhe aqui, o Congresso Nacional, ele tem a melhor avaliação entre os mais pobres. A sua percepção sobre essa questão, doutor Fernando? Então, talvez isso seja por conta de medidas de proteção, né? Medidas que têm a ver com justamente a questão de aumento do valor e relaxamento de critérios do Bolsa Família, talvez a volta de programas como o ProUni. Pode ser que algumas dessas medidas estejam fazendo as pessoas acharem que esse Congresso ele está melhor ou não, né? Não sei até que ponto tudo isso é devido à iniciativa do Congresso, mas talvez a impressão que as pessoas tenham seja essa. Houve uma coisa boa, a política em geral está boa. Houve uma coisa ruim, a política em geral está ruim. Eu acho que, assim como a doutora Ana falou, falta uma educação política para se entender quem faz o quê, em que lugar, né? A gente vê isso muito, por exemplo, denúncias que a gente recebe, que são denúncias de coisas que a Câmara dos Vereadores podia fazer, que o Ministério Público de São Paulo podia fazer, né? As pessoas não sabem exatamente a quem acudir. Acontece, inclusive, várias vezes a gente receber uma denúncia por e-mail que tem mais 60 destinatários. Todos os órgãos públicos que existem foram acionados, inclusive o CAD, o Instituto Rio Branco, né? Uns órgãos que nem tem o que fazer em qualquer dessas questões. Então, falta um pouco essa conscientização, talvez reflita também nessa ideia, né, de que agora está tudo bem, né? O que é ruim também, porque se alguma coisa acontecer
que não seja agradável, agora está tudo ruim. E nunca é tão assim de está tudo bem, está tudo ruim, acredito eu. Muitas vezes as pessoas não têm o devido entendimento sobre as atribuições do Poder Executivo e do Poder Legislativo, o papel de cada ator político, mas o fato é que quando as coisas vão bem, quando as notícias boas chegam, quando o dia a dia de cada um está bem, a política ganha de uma maneira geral, né? Não importa se é parlamentar, não importa se é o presidente, não importa se é o deputado ou o senador, né? Pois Doutor. é, eu acho, inclusive, que assim, aconteceu uma coisa muito engraçada aqui em São Paulo, porque a gente teve o ex-governador de São Paulo praticamente capitaneando a questão da vacinação, né? Insistindo para que se produzisse vacina aqui no Instituto Butantan, insistindo para que os governadores se unissem também para conseguir as vacinas, e, ao mesmo tempo, a popularidade dele só ia caindo, né? Então, assim, uma medida que foi extremamente benéfica para a população como um todo, não resultou em benefício político para ele. E eu digo isso sem ter votado nele, né? Não é um político ao qual eu tenha aderido, mas é uma observação que é meramente objetiva. Ele fez uma coisa, pelo menos, sem entrar no mérito de mais nada. Ele fez uma coisa que foi muito positiva e não conseguiu qualquer benefício por conta disso. Então, eu acho que, assim, a arena pública, ela não julga de um modo tão imparcial, né? E ela também não tem critérios, às vezes, para entender o que está, o que não está acontecendo e quem é o culpado ou quem é o herói ou a heroína pelo que está acontecendo. De volta aqui com a Wélida Santos, acho que já está tudo bem com a conexão dela, para seguir aqui no seu raciocínio, Wélida. Bom, desculpa, caiu a conexão, mas, né, voltando então ao assunto, né, faço aí as minhas palavras, que o doutor também mencionou. Eu acho que a população, ela vem caminhando aí, né, ela tem... Hoje a gente consegue entender que o jovem, ele tá mais disposto, ele está mais antenado também essa questão da política, né? Eu vejo, porque eu tenho um adolescente em casa, então eu vejo que tem essa discussão, ela acaba acontecendo, mas ainda existe essa dificuldade, né, em que a população está dividida em vários setores políticos aí também. Mas concordo, né, que a gente precisa investir, principalmente até mesmo nas escolas, desde da base, em trabalhar isso com as crianças, na adolescência, né, e instruindo isso para que a gente consiga aí, formar opiniões, principalmente voltado para a política. Eu acho que isso é muito importante. 12:17, este é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Nosso próximo tema por aqui, vamos virar a página. Projeto de lei apresentado pelo senador Everton, do PDT do Maranhão, prevê que a merenda escolar deve ser oferecida aos estudantes também aos finais de semana e durante as férias. A proposta aguarda agora a escolha de relator na Comissão de Assuntos Econômicos, para depois seguir à Comissão de Educação para uma decisão terminativa por lá. Segundo o senador Everton, a proposta busca combater a situação de insegurança alimentar na qual vivem muitos alunos de escolas públicas. Wélida, o que a gente vê aqui, né, uma simples medida, né? A gente espera que, de fato, essa proposta passe lá em Brasília. Aquelas coisas do dia a dia super fundamentais, claro, merenda para as crianças todos os dias, muitas vezes isso representa a principal refeição do dia para elas, e, óbvio, tudo isso ligado diretamente com a saúde da nossa garotada. Exatamente. Ontem eu lendo bastante sobre esse assunto, né? Então a gente vem discutindo, e até mesmo onde eu moro, aqui em Bragança Paulista, a gente discute muito sobre isso nas escolas. Isso eu acho que é tão importante, porque principalmente nas férias, ou até mesmo aos finais de semana, que eles citam, né, na pesquisa, eu acho que isso vai ser tão benéfico para os nossos jovens, né, para as nossas crianças, porque a gente sabe do benefício da alimentação, e muitos não têm todas as refeições em casa, a gente sabe da nossa realidade. E a alimentação, ela não está envolvida apenas, né, na questão
só relacionado com a questão social. A gente tem que pensar também que esse jovem, ele precisa da alimentação, principalmente para quê? Para que eu consiga ter um aprendizado melhor, né, na escola, para que eu tenha vamos dizer de uma forma mais simples, né, para que essa criança ela consiga se nutrir, né, que muitas vezes em casa a gente não tem ali o suficiente. Muitas famílias às vezes têm muitos filhos, os pais acabam ganhando menos, né, e acabam não conseguindo suprir isso daí. Eu acho que esse ponto é muito importante para a gente pensar, né, em que tomara que dê certo, seja aprovado. Eu sou super a favor, eu vejo outros colegas da área, né, médicos e nutricionistas, então acho que isso vai fazer toda a diferença para a saúde mesmo dessa população, né, pensando não só na fome, mas também na qualidade aí da saúde dessa população. Doutora Ana Cláudia, pois é, uma medida simples tomada por um parlamentar, simples no sentido da elaboração, né? Basta propor para colocar em discussão, passar pelas comissões e aí não precisa nem para o plenário, ela pode ter uma decisão terminativa ali na Comissão de Educação e de uma grandiosidade enorme, pela importância que isso tem para as nossas crianças Brasil afora. Fechado seu áudio, agora sim. Pronto, estou aqui. Eu acho que a gente tem que repetir essas boas iniciativas com muita alegria, repetir o nome dos parlamentares que as propõem, né? Então, é o senador Everton, do PDT do Maranhão. Não é uma questão só de combate à fome, eu concordo com a doutora Wélida, é uma questão de se promover uma nutrição adequada que vai afetar o desempenho cognitivo dessas crianças, o desempenho escolar, vai refletir num menor uso da rede de saúde pública, porque essas crianças vão ter, enfim, maior resistência, vão poder se alimentar com alimentos sadios, como são os que deveriam continuar sendo ofertados nas merendas, e o período letivo ele é muito curto, a gente não tem nem 8 meses de período letivo, a gente tem interrupções substanciais, e nesses períodos as crianças vão ficar sem alimentação. É interessante, eu acredito que a gente também deva falar aqui no programa, que é importante que a gente olhe as propostas, né? Então, quando a gente entra ali na proposta de alteração legislativa 3241 de 23, e a gente para ler a justificativa, porque a inclusão de um pequeno trecho na lei, mas quando você vê a justificativa, os dados são muito impactantes. Então, o senador coloca 45% das crianças do país são desnutridas, esse é um levantamento feito pela Unicef. Na região do Rio de Janeiro, região metropolitana, 56% dependem da merenda escolar como sendo a refeição do dia. E o mais bacana, que vai ser uma coisa que vai trazer um outro impacto positivo, é que no projeto ficará para a gestão dos municípios a elaboração de um plano para propiciar essa alimentação num período que não é o letivo, seja por meio de oferta de cestas básicas, seja por promoção de atividades extracurriculares e esportivas nas escolas. Então, vejam, as crianças que não teriam onde ficar, por força da refeição que passaria a ser fornecida nas férias, poderiam praticar esportes, fazer atividades extracurriculares nas escolas que ficam nesse período fechadas. Então, é incrível que a gente consiga a aprovação desse projeto, que ele seja o primeiro de outras tantas iniciativas que podem mudar um pouco a realidade do nosso país, que todos nós sabemos é bastante dura, Mauro. Procurador Rui Fernando, e se alguém disser, não tem dinheiro, tem dinheiro, aí pela proposta, os recursos para isso tudo viriam dos programas de aquisição de alimentos e de incentivo à alimentação sadia do governo federal, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, recriado neste mês aqui pelo governo federal, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Sua avaliação. A avaliação é que, assim, existe uma tese no STF que chama a teoria do mínimo essencial, que diz o seguinte, aquilo que compõe o que é indispensável para a existência da pessoa tem que ser garantido pelo estado de bem-estar no qual nós vivemos, que é a República do Brasil. Então, essa teoria diz o seguinte, a reserva do possível, ou seja, a possibilidade do ente público arcar com as prestações para oferecer à população, ela tem, lógico, né, um limite, se aquilo é possível ou não é possível. Esse mínimo essencial, ele não entra na discussão
quando isso é uma coisa da qual a pessoa precisa para realmente existir, para viver. Eu concordo com a visão médica, biológica da doutora Wélida, concordo também com essa visão das consequências da alimentação para o rendimento escolar da doutora Ana, e trago aqui também a minha experiência. Eu fui aluno de escola pública e, assim, felizmente, eu não precisava da merenda, mas eu via meus colegas e minhas colegas que iam para a escola para comer. Tinha gente que realmente ia para comer, né? Ou então gente que, com a alimentação que era servida, conseguia assistir às aulas, conseguia ter algum rendimento e conseguia chegar até o meio do dia. Então, eu creio que, como tem essas fontes, como tem essa questão da teoria do mínimo existencial, e como isso é indispensável para a existência dessas pessoas, eu não creio que haja obstáculos para que isso seja posto em prática, e espero realmente que isso venha a ser aprovado. Olha, pessoal, 12h25 agora, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala. Eu quero abrir espaço aqui antes para o próximo tema, para falar que hoje é aniversário do Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, que é o idealizador do Gente do MPD que Fala, Dr. Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, uma pessoa dedicada à luta anticorrupção, sempre trazendo aqui as suas opiniões, falando dos seus trabalhos nessa área fundamental e importante para o desenvolvimento, para o crescimento do Brasil. Então, aqui, Dr. Roberto Liviano, um abraço, um feliz aniversário de toda a equipe do programa Gente que Fala. Obrigado por estar com a gente nessa parceria, pela colaboração e por nos proporcionar essa oportunidade de trazer todas as semanas, às quintas-feiras, aqui no Gente do MPD que Fala, esses assuntos tão importantes, tão fundamentais na luta contra a corrupção no Brasil e para o crescimento desse país, evidentemente, sem corrupção. Eu quero a palavra de cada um aqui, em homenagem ao Dr. Roberto Liviano, começando com a doutora Ana Cláudia, por gentileza. O doutor Liviano é uma daquelas pessoas especiais. Ontem mesmo eu brinquei com ele que ele deveria ser indicado numa receita médica 2 doses ao dia, né? Porque a gente acaba entrando numa realidade e numa energia boa para combater as coisas que devem ser combatidas aqui no nosso país. Então, meu abraço afetuoso, carinhoso, muitos anos de vida para o doutor Roberto, e falar também que o Instituto Não Aceito Corrupção comemora, coincidentemente, aqui dando 8 anos de vida, de existência, junto com o aniversário do Dr. Roberto. Então, nós temos uma dupla celebração, já que sabemos também que o Dr. Roberto Liviano, que é uma pessoa que faz a diferença e é uma pessoa que fala, né? Fazendo uma brincadeira com o nome do programa aqui, Mauro, ele é o grande idealizador do Instituto Não Aceito Corrupção. Um abraço enorme e que nós o tenhamos aqui fazendo a diferença ao nosso lado por muitos e muitos anos. Procurador Rui Fernando, suas palavras aqui para o doutor Roberto Liviano, e seguindo aqui o raciocínio da doutora Ana Cláudia, doutor Liviano, em gotas, em dragas ou comprimidos? Eu acho que em gotas, né? Porque aí a absorção é mais rápida, se eu não estou enganado. Eu também queria fazer aqui os parabéns ao Instituto Não Aceito Corrupção e dizer que o doutor Roberto Liviano realmente é um batalhador pela democracia, pela coisa pública, pelos princípios republicanos, né? E que é uma das pessoas mais importantes aqui do MPD. Então, também aqui endosso e os parabéns a ele, e agradeço também aqui a chance, né, intermediada por ele, da gente poder estar aqui participando desse programa de novo. Palavras também da Wélida Santos. Perdemos a conexão, é isso? Perdemos a conexão da Wélida novamente. Então, vamos fazer o seguinte, antes do nosso próximo tema, eu quero uma mensagem aqui com vocês. Você que está acompanhando a nossa transmissão de hoje, empresário, você que é executivo, representante de qualquer entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala. Nós estamos há 22 anos no ar, impactando o público do mundo inteiro, transmitindo pela internet, trazendo as principais questões, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores. Todos os assuntos passam aqui pela bancada do programa Gente que Fala. É saúde, é bem-estar, é comportamento, política, economia, as questões sociais passam por aqui, sempre na voz de grandes nomes, de pessoas que têm o que falar, têm o que dizer, trazer informação e ajudar na sua formação de opinião também. Então, entre em contato
com o programa Gente que Fala, pelo 50 52 55 55, para conhecer todas as possibilidades para uma ótima parceria aqui com a gente. Por exemplo, o movimento do Ministério Público Democrático é um dos nossos parceiros, apoio também da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, tudo aqui nessa edição da quinta-feira. Temos o Instituto OBS de Pesquisa também, que apoia aqui o nosso trabalho, que está na nossa parceria. Então, venha falar com a gente. O programa Gente que Fala quer prestigiar a sua marca e o ouvinte e o espectador do programa Gente que Fala, claro, quer consumir a sua marca. 12:30 agora, vamos aqui ao nosso próximo tema. Não temos a Wélida, então vamos seguir com o doutor Rui Fernando e também com a doutora Ana Cláudia Scalchetti. Próximo tema. O especialista em direito eleitoral, Adriano Soares da Costa, disse que o Brasil ruma para um perigoso caminho que atenta contra a democracia por causa da iniciativa da Procuradoria-Geral da República de pedir que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determine o envio de dados de identificação de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Adriano Soares questiona se o Brasil é terra sem lei, sem Constituição e sem democracia, e diz que a PGR comete abuso de poder por meio de perseguição aos apoiadores que representam quase a metade dos eleitores da disputa presidencial de 2022. Doutora Ana Cláudia, sua avaliação sobre esse entendimento, sobre essa fala do especialista em direito eleitoral, Adriano Soares da Costa. Mauro, esse tema ele exige da gente um pouco de tranquilidade, ou muita tranquilidade para se abordar. Porque, veja, nós estamos aprendendo a lidar com as questões de afronta a direitos fundamentalmente garantidos na Constituição com a chegada da internet, com a chegada das redes sociais. Então, crimes que antes eram cometidos pessoalmente, de uma pessoa ofender a outra ali na esquina, entre vizinhos, entre empresários, entre estudantes, agora eles são cometidos em larga escala, não é? Porque nós ganhamos uma voz e uma voz mundial com as nossas redes sociais, com, enfim, a rede mundial de computadores. Então, eu acredito que nós estejamos rumando para a busca de um equilíbrio. A Procuradoria-Geral da República, ela tem o direito de pedir o que ela quiser. Então, existe na Constituição Federal o direito de petição, é um direito sagrado. Eu posso pedir o que eu quiser, você, Mauro, pode pedir o que quiser, o doutor Rui pode pedir o que quiser. Agora, cabe ao nosso judiciário analisar se o pedido é razoável, se deve ser concedido ou não. Então, é um pouco lógico que, de novo, desperta paixões, até porque é um pedido para identificar quem são os milhares de seguidores do nosso ex-presidente não reeleito. Mas a justificativa da Procuradoria-Geral da República é que ela não quer investigar cada um dos seguidores, mas sim medir o alcance das curtidas, das notícias publicadas pelo então presidente, ou daí já na qualidade de ex-presidente. Acho que é um pouco prematuro a gente julgar sem ter um desfecho essa questão. Se a nossa Procuradoria-Geral da República entendeu que deveria fazer o pedido, justificou o seu pedido, e agora cabe a gente aguardar a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas tudo que envolve o ministro Alexandre de Moraes hoje, ou o Supremo Tribunal Federal, qualquer um dos ministros, toma uma proporção, de novo, de comoção nacional, né, no nosso país. É assim, eu sou contra, sou a favor, sem antes, talvez, esperarmos o necessário. E quanto ao Brasil ser uma terra de ninguém, ou sem leis, em que não se respeita a Constituição, a gente tem que entender a nossa história. O Brasil sempre flertou e muitas vezes até concretizou práticas antidemocráticas, flertou com atos atentatórios à democracia e nós vivemos um período de ditadura que todos nós sabemos que existiu. Então, é sempre aquele estique-puxa, nós buscamos manter, mas eu tenho absoluta confiança de que nossas instituições democráticas são rígidas, são sólidas, os nossos poderes são bem constituídos, nós tivemos uma demonstração de união de executivo, legislativo e judiciário depois dos atos de 8 de janeiro, que demonstraram, né, essa união demonstrou que nós podemos ainda confiar
nas nossas instituições. Então, eu acho que essas frases, elas não ajudam muito. Isso aqui é terra de ninguém. Eu acho que um jurista ele precisa ter mais cautela, com todo respeito ao doutor Adriano, mas mais cautela em seus comentários. A energia necessária, os comentários claros também, mas mais cautela, porque se a gente generalizar as coisas, de novo, a gente perde na técnica e acaba influenciando leigos para um mau caminho. Era isso, Mauro. Espero que o doutor Rui possa ensinar-nos ou comentar muito mais sobre esse tema, e eu estou aqui para novas palavras. Ainda, doutora Ana Cláudia, até porque o objetivo nosso, especialmente a partir dos episódios de 8 de janeiro, é a preservação da democracia e não agir contra. Isso, Mauro. Então, dizer que é um perigoso caminho que atenta contra a democracia, né? É complicado. E o jurista, ele precisa estar muito consciente, nós, os juristas em geral, nós que temos o microfone, a caneta, o teclado do computador, de que tudo que a gente coloca para fora, para o mundo, externa, tem um peso, reverbera, atinge pessoas. Então, está faltando um pouco para o nosso mundo jurídico de equilíbrio, de prudência. Nós precisamos recobrar a prudência. É importante a combatividade, é importante a gente defender com unhas e dentes a nossa democracia, mas essas frases de efeito, elas precisam começar a ser deixadas de lado, não é? Acho que a gente precisa olhar mais a técnica, instruir mais as pessoas que nos procuram com mais tranquilidade, e aqui o programa, eu acho que faz muito isso. Nós usamos uma linguagem simples para falar, olha, a gente tem que esperar um desfecho. Não adianta a gente precipitadamente começar a falar que isso é bom, isso é ruim. Amanhã ou depois, o meu pedido vai ser julgado. Se eu fizer um pedido descabido, haverá um juiz, uma juíza, um desembargador, uma desembargadora, uma ministra que vai falar: você, Ana Cláudia, não tem razão, sinto muito, isso atenta quanto aos direitos ou contra os direitos que estão previstos na nossa Constituição. Acho que é por aí, acho que a gente tem que ganhar esse amadurecimento, um pouco mais de calma. Eu entendo que numa entrevista, às vezes, a gente fica querendo expor que isso é um absurdo, a gente pode até achar, mas tem que esperar o desfecho para falar se concretizou ou não. Então, vamos pensar que os atos atentatórios à democracia foram aqueles de quebra-quebra no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, na casa usada pelo presidente da República. Então, isso sim é lamentável, e a criminalidade, a fome, a corrupção. Então, os pedidos são parte do jogo, né? São parte do jogo jurídico, e eles serão aceitos ou não aceitos. Doutor Rui, espero que possa ter aí contribuído para esse bate-bola aqui. Doutor Rui, jurista, doutor Adriano Soares da Costa, vê abuso de poder da PGR e questiona se o Brasil é terra sem lei. Seu entendimento? Bom, eu vou aqui fazer com a fala da doutora Ana, que desenvolveu extremamente bem o raciocínio sobre os limites da democracia, da liberdade de expressão no Brasil contemporâneo. Eu acho que a fala dela foi muito boa. Eu vou só adicionar aqui algumas observações, né? A primeira é a seguinte: pela atual LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, esses dados, eles não são dados secretos, né? A gente tem uma classificação de dados na lei, tem uma classificação específica, inclusive, de dados que são secretos, eles não são secretos. Então, assim, é cabível ao Ministério Público fazer essa requisição, porque é um poder de requisição que o Ministério Público tem, está na Lei Complementar 95, e a gente pode fazer essa requisição. Não são dados que têm um resquício de intimidade, não expõe as pessoas, né? Então, esse é uma dimensão. O pedido, ele é lícito, o pedido ele pode ser feito porque está com base na lei. A gente vem vendo uma escalada de uma hipervalorização do meu direito contra o direito dos outros, que não é reconhecido. E o direito, ele é sempre uma dinâmica, o meu direito e o direito dos outros, e a gente tem que, em sociedade, viver de acordo com isso. Se a gente não fosse viver desse modo, a gente já está roubando, matando os nossos vizinhos, as pessoas que estão na rua. A gente tem um pacto social, que é um pacto de respeito. A gente vê, desde 2014, um agravamento de um setor da população em relação a outro. Em 2014, eu entrei com uma ação civil pública sobre comentários num jornal que dizia que os eleitores da então presidenta deviam ser presos, deviam ser postos para trabalhar, não podiam sair de casa para não votar nela mais. Isso às vésperas da eleição. Em 2018, a gente teve
uma ação civil pública também, que o Ministério Público entrou, questionando a doutrinação política dentro do estabelecimento comercial, onde o dono dizia que as pessoas tinham que votar em certo candidato, né, o que também é assédio eleitoral. Na última eleição, a gente teve milhares de denúncias de assédio eleitoral, nas quais os patrões, as patroas, forçavam, constrangiam, intimidavam e ameaçavam as suas empregadas e empregados a votar num candidato ou no outro. Ou seja, condutas que, se fossem cometidas pelo pessoal do outro espectro político, não seriam aceitáveis, o são para esse espectro político. E isso não é política, né? A democracia, ela exige que haja uma convivência. É lógico, tem convivência que não tem como acontecer. Convivência com alguém que seja racista, homofóbico, alguém que seja nazista. Esse é o limite da expressão da pessoa que não é permitido. O restante, ele é permitido, de certo modo, mas desde que fique dentro do que é civilizado, do que é respeitar a outra pessoa. Essa fala que a gente está aqui analisando é uma fala que parece que ignora o que aconteceu no Brasil desde a eleição do atual presidente. Ignora todos os pedidos de intervenção, os pedidos de golpe, ignora, inclusive, o que aconteceu em Brasília. A gente teve uma invasão do STF, uma coisa que nunca aconteceu antes, né? E isso não é um ato meramente ilícito, não é um ato que é meramente prático, é um ato que é simbólico. O símbolo disso é dizer, esse poder não existe, não merece que nós o respeitemos, não merece que tenha o status que tem, ele é um inimigo. Então, essa anormalidade da conduta, ela exige um rigor para que seja apurado. Então, como a doutora Ana disse, o que a PGR quer é saber quem são essas pessoas e ver o que foi dito, o que foi compartilhado. Porque, assim, essas pessoas não vieram de lugar nenhum espontaneamente pensando assim, vamos todos a Brasília? Vamos todos invadir esse lugar? Vamos todos quebrar as coisas? Não existe isso, né? Eu não acredito que exista a telepatia. Então, eu acho que alguma coisa aqui realmente aconteceu para unir as pessoas. E quem que uniu? Quem que estabeleceu? Quem deu as diretrizes? Quem citou? Isso tem que ser apurado mediante requisição do Ministério Público, mediante investigação, né, e ver quais são as responsabilidades. A gente não pode esquecer, como também disse a doutora Ana, que a internet é uma arena pública. E as coisas que você faz, que você compartilha, que você posta, tem uma consequência. Lamentavelmente, a gente tem hoje em dia um sentimento de que pode tudo, mas não pode tudo. E talvez uma ação como essa seja uma ação para mostrar que não pode tudo, tem que ter um limite, né? Temos que voltar, pelo menos, à ideia daquele Brasil civilizado, simpático, que existia no passado, mesmo que não fosse verdade. Hoje em dia, nem a ideia se tem mais, né? 12h42, programa Gente que Fala segue aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais. O Gente que Fala de quinta-feira é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Próximo tema: os registros de injúria racial e racismo cresceram na maioria dos estados brasileiros. Segundo a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Rio de Janeiro registrou 1.902 casos de injúria racial em 2022, o que representa 17,30% do total de todo o país. Os estados de Santa Catarina e Paraná aparecem em seguida. Em relação ao racismo, o Rio de Janeiro lidera, seguido por Bahia e Paraná. Já o estado do Rio Grande do Sul, o Distrito Federal e Goiás são os que mais apresentam um crescimento de crimes por homofobia e transfobia. Chama atenção aqui, doutora Ana Cláudia, Rio de Janeiro, liderando em duas situações aqui, injúria racial e racismo. Seu entendimento, sua percepção. Mauro, eu não sei se nós devemos... talvez nós devamos celebrar o aumento de registros e não lamentá-lo, porque o que também poderia ter acontecido até agora é que as ofensas tivessem sido ainda muito maiores do que essas e as pessoas, de tão resignadas que estavam, de que no Brasil as coisas não tinham jeito, de que não ia dar em nada, de que ninguém prestava atenção nos nossos pares, mulheres pretas, homens pretos, não fossem atrás de registrar essas ocorrências. Então, acho que a gente também precisa olhar com uma certa cautela estes números de registros, não é? Houve aumento porque houve aumento da violência ou porque as pessoas agora estão acreditando mais nos poderes constituídos para que os ofensores sejam
punidos, né? Então, eu acho que a gente também precisa ver em que tempo a gente está vivendo. A questão racial, ela é uma das questões mais importantes que a gente tem que enfrentar na atualidade. Eu confesso para você que, como mulher branca, eu estou passando por um período de muito aprendizado nessa gestão como conselheira da OAB São Paulo. Nós tivemos, inclusive, um curso de letramento. Nós temos conselheiros e conselheiras pretos e pretas que fazem total diferença na gestão, e a gente acaba verificando que certas coisas são inadmissíveis e que por não fazerem parte da nossa vivência, né, como branco ou branca que sou, elas acabavam fugindo do nosso radar. Então, não basta não ser racista, nós todos temos a obrigação de sermos antirracistas. Então, isso exige da gente um esforço, acho que é esforço mesmo a palavra, porque nós não estamos e não fomos habituados a ter essa fala, a praticar esse antirracismo, mas todas as vezes que a questão vem à tona, nós temos que combater com muita energia esses atos de racismo, de transfobia, de homofobia, isso tudo é uma segregação. Nós estamos reescrevendo a nossa história. Dia 25, agora faz 2 dias, Mauro, nós celebramos o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e na nossa OAB São Paulo, a doutora Johnny Almeida assumiu simbolicamente a presidência da nossa Ordem dos Advogados por 2 dias, né? Foram cedidos os cargos para que ela exercesse a presidência, então a primeira mulher negra a se tornar presidente. Na semana passada, uma outra mulher, a doutora Daniela Magalhães, maravilhosa também, mas mulher branca, exerceu a presidência. Então, nós precisamos olhar com muita atenção, não só esses dados de criminalidade, mas todas as ações que possam promover a tão desejada igualdade, né? Justiça também, a doutora Eunice, que exerceu o cargo de direção na nossa OAB São Paulo. Então, tudo resumindo, Mauro, a violência é inadmissível, o aumento de registros pode ser entendido sob o viés de que as pessoas estão acreditando que as punições virão, que nós estamos mais atentos e, por isso, estão levando os casos para serem investigados e os seus autores punidos, e nós já tardamos muito nessa luta. Nós já tardamos, nós estamos, somos todos devedores, o nosso país é devedor de uma justiça e de uma igualdade que está prevista há tanto tempo na nossa Constituição e que nós não estamos sequer perto de colocarmos em prática. E eu digo mais, Mauro, um complemento. Mais do que o discurso, eu acho que isso é muito importante, nós precisamos provar com ações. Então, que os nossos amigos e amigas, negros e negras, pretos e pretas, quando vierem falar, não falem só da questão racial, falem como nós todos falamos, de poder, de corrupção, de educação, de alimentação, porque nós queremos ouvi-los e nós precisamos e devemos prestigiar todos os eventos até que isso se torne natural, porque ainda há muitos nichos. As mulheres falam para as mulheres, os da comunidade LGBTQIA+, e todas as outras siglas que foram acrescentadas, falam só para as suas próprias comunidades, e a questão racial também só fica entre pretos e pretas. Então, fica aqui um convite aos nossos ouvintes, aqueles que estão conosco, para que a gente possa, nessa virada de chave, não é, doutor Rui, fazer reescrevermos a nossa história. O Brasil merece, nós somos um país bonito, afável, e nós precisamos dar exemplo de que somos todos iguais, e não só no discurso, mas com as ações. Doutor Rui, tomara de fato que esse aumento nos registros de injúria racial, de racismo, de homofobia, de transfobia, tudo isso seja reflexo do encorajamento das pessoas em relação às denúncias, em relação a acreditar nas instituições e que as punições ocorrerão, como destacou aqui a doutora Ana Cláudia Schalketti. Tomara que seja isso de fato, até porque esses dados se referem a 2022. A gente sabe que o ano de 2022 não foi fácil no Brasil. Bom, inicialmente queria dizer que eu acho muito bom falar depois da doutora Ana, porque ela já fala tão bem que me poupa o trabalho de ter que falar de algumas coisas específicas. Então, doutora Ana, obrigado de novo, eu vou aderir aqui à sua fala, mas eu tenho uma leve discordância. Eu não sei até que ponto realmente as pessoas estão denunciando mais, né? Ou se realmente esse extremismo político não levou algumas pessoas a perderem a vergonha de dizer coisas que sempre pensaram. Porque eu cresci em ambientes onde eu via alguns familiares e amigos familiares dizerem coisas absurdas sobre pessoas que eram negras,
sobre pessoas que eram homossexuais, sobre pessoas que eram transexuais, e isso tudo a boca pequena, né? E, de repente, começou a poder se postar esse tipo de coisa, a falar alto na academia, a comentar no shopping center. Então, acho que algumas pessoas perderam a vergonha de ter esse comportamento preconceituoso, né? Não sei, eu acho que isso é um estudo que tem que ser feito pela estatística, pela antropologia, mas eu sem dúvida concordo com a conclusão da doutora Ana, que realmente existe mais denúncia. E existe mais denúncia porque eu acho que todos esses grupos, né, o LGBTQIA+, as pessoas afrodescendentes, passaram a se sentirem mais empoderados e não aceitam coisas que as gerações anteriores desses grupos aceitavam. Eu vejo, por exemplo, meus amigos que são afrodescendentes, eles já têm uma tolerância muito menor do que os seus pais e mães em relação a comportamentos que são tidos como racistas. E filhos deles, que são mais novos, são 16, 17, são muito mais radicais, eles têm uma tolerância muito menor. Então, acho que com o tempo, a sensação de ponderamento, a sensação de se sentir pessoa, né, e de não aceitar comportamentos que são abusivos, ela acaba ficando maior. Então, pode ser que hoje em dia, realmente, haja mais denúncias por conta de mais gente estar ciente de que um comportamento é errado ou não. Eu me lembro que na época que eu era advogado, eu advoguei para uma travesti, né, que acabou sendo presa acusada de um crime, do qual eu consegui a sua impronúncia no júri, e ela me narrava tratamentos, comportamentos que ela recebia que eram absurdos. Eram coisas que ferem qualquer nível de dignidade. Ela dizia que não, tudo bem, é assim mesmo. E pelo que eu vejo hoje em dia por transexuais e travestis que são mais vocais nas redes sociais, na mídia, essas coisas não são mais aceitas. Na verdade, a linha divisória da aceitação, ela foi catapultada para muito mais longe do que jamais esteve. Então, pode ser que seja isso realmente, e espero, sem dúvida, que seja esse o motivo de a gente ter mais denúncia atualmente. 12h51, programa Gente que Fala segue por aqui, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, também pelas redes sociais. Outro tema: a condução do inquérito sobre a agressão sofrida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no dia 14, no aeroporto de Roma, na Itália, tem gerado debate no mundo jurídico. É o seguinte: os advogados têm questionado a competência do STF e considerado excessos relacionados às buscas da Polícia Federal nas residências da família suspeita de cometer o ataque. A ação também é vista por alguns como desnecessária para o inquérito. E, além disso, especialistas questionam a tentativa de incluir o caso como uma espécie de agressão ao Estado Democrático de Direito, já que o ministro não personifica a figura do Estado, o ministro Alexandre de Moraes. Doutora Ana Cláudia, para falar desta relação, né, entre defesa do regime democrático e a defesa das autoridades, né? A gente tem a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, isso está lá, né? Pois é, Mauro. Antes de a gente entrar nesse tema, até quero fazer um comentário, se você me permitir aqui, apoiando a fala do Dr. Rui, de que tem sim esse componente de as pessoas terem perdido a vergonha de expressarem coisas horríveis em público, muito pelo exemplo que nos foi dado pelo antigo líder do Poder Executivo Nacional, mas de alguma forma eu ainda vejo um ganho nisso, porque aquela coisa velada, a boca pequena que o doutor Rui nos dizia, até porque nós achávamos que o Brasil era um país acolhedor, sem muito preconceito, caiu por terra, né? Então, nós finalmente conseguimos enxergar o Brasil que temos, né? Talvez esse seja o Brasil nu e cru, né? Que a gente vai ter que melhorar, né? Se a gente não enxerga, a gente não pode melhorar. E aqui está um outro tema que desperta paixões, Mauro. Hoje, o nome Alexandre de Moraes é um nome que você não precisa nem falar mais nada depois dele, né? Se você falar Alexandre de Moraes, já vai ter gente aplaudindo, gente vaiando, e aí você já sabe quem são os eleitores de Lula e Bolsonaro imediatamente, né? De novo, é triste essa personificação, né? Porque o Alexandre de Moraes Pessoa é um pai, um marido, tem filhos, teve uma trajetória jurídica com muito esforço, com seus obstáculos, com suas vitórias. Então, a pessoa Alexandre de Moraes não deveria estar tão exposta assim. A questão é que, quando a gente hoje tem essa confusão de pessoa,
que está no aeroporto, num outro país, no momento de convívio, e ali ele não estava numa sala de espera como um ministro, né? Ele estava como uma pessoa que estava viajando, mas, ao mesmo tempo, quando ele não consegue descolar a sua imagem da função que exerce, né, como ministro do nosso Supremo Tribunal Federal, e sofre agressões, é uma coisa muito triste, é muito lamentável, né? Goste você ou não do Alexandre de Moraes, nenhuma pessoa deveria passar por situações como essa. E aí os nossos ouvintes podem falar, poxa, mas Ana Cláudia Scalchetti, nós passamos por isso todos os dias, quando a gente briga no trânsito, quando a gente é ofendido num ponto de ônibus e ninguém vai fazer busca na casa dos nossos ofensores, então está acontecendo 2 pesos e 2 medidas, a lei vale mais para ele, menos para a gente. Eu também entendo esses argumentos, mas a gente tem que ver que a figura do ministro e o papel que ele exerceu, né, nessa virada de eleição presidencial, e não só presidencial, porque foram eleições gerais, faz com que ele traga em si, sim, essa representatividade muito forte do Supremo Tribunal Federal. Então, acredito que, de novo, a gente tem que ter calma, a gente não pode praticar também com a ânsia de punir atos arbitrários, não é? Sim. Mas as ofensas, elas têm que ser apuradas, Mauro. Doutor Rui Fernando, bem breve a sua avaliação sobre esse tema, porque a gente tem 2 perguntas aqui da audiência, uma para cada um. Aliás, eu me lembrei agora, né? Alexandre de Moraes já esteve no Gente que Fala, não o ministro, a gente teve aqui um entrevistado por um outro assunto, não me lembro qual, então eu fico pensando aqui na vida dos homônimos de Alexandre de Moraes, como é que deve ser difícil, né, doutor Rui? Pois é, dessa é uma vida bem complicada, por isso que eu agradeço meu pai por ter posto esse nome em mim, que eu não tenho nenhum tipo de homônimo. Eu concordo com a doutora Ana de novo, e eu só queria dizer que, assim, se provar que o ministro foi ofendido por qualquer motivo que não seja o fato dele ser ministro e ter conduzido esses inquéritos, como, por exemplo, alguém ofendeu porque não gostou do livro dele de direito constitucional, não é uma coisa que realmente tem a ver na competência do STF, nem exige o que está sendo feito. Mas não foi esse o motivo, aparentemente, né? E eu acho que essa crítica, além da lei dizer exatamente o que atenta contra o Estado Democrático de Direito, a gente tem que ver que o Estado Democrático de Direito ele é uma rede de pessoas e de poderes. Eu represento o Estado Democrático de Direito enquanto procurador, a doutora Ana representa enquanto conselheira da UAB, que é uma espécie de autarquia federal, um conselho profissional que é federal, que também tem um poder, também apresenta o que é o Estado Democrático de Direito. E a gente ser atacado por conta disso acaba, sem dúvida, né, direcionando o motivo do ataque. Então, realmente, lógico que contra qualquer tipo de arbitrariedade, que não vi por enquanto, eu acho que isso tem que ser visto realmente como um crime político, por conta até da excepcionalidade que a gente comentou anteriormente desses atos que ocorreram no começo do ano. 3 minutos para 1 da tarde, vamos rapidinho aqui para as perguntas da audiência. Doutor Rui, bem breve, no máximo 1 minuto, pergunta aqui do Jaime Bonfilioli. Jaime, valeu aqui a participação, sempre. Ele quer saber se a CLT está preparada para os novos tempos trabalhistas. Pois é, o que mudou em relação aos novos tempos trabalhistas? Mudou que o que a gente chama hoje de modernidade é uma modernidade histórica, né? A gente voltou para 1800, para 1700, locação da mão de obra. Então, essa CLT, que era um compromisso corporativista do governo Vargas com sindicatos para unir o país, ela não é vista hoje como sendo algo que impulsiona as relações de trabalho, né? Mas, assim, o modelo que quer se estabelecer da pejotização, da autonomia, da terceirização, é um modelo de empobrecimento enorme. Tanto que o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele está com um rombo enorme, porque já não tem recursos que vão para ele, né? Os recursos de rescisão, de impostos, eles não estão indo mais por conta justamente da diminuição da força de trabalho. Então, assim, a CLT ela é uma lei que não parece que tem nada que seja antigo, mas o que se propõe de moderno hoje é uma coisa que é lesiva às pessoas. Doutora Ana Cláudia Scalchetti, bem rapidinho também, a Daniela Neves está no YouTube, pergunta sua opinião, quais foram os principais motivos para a Transparência Internacional rebaixar o Brasil em sua avaliação sobre combate à corrupção? Olha, nossa querida ouvinte, Mauro, me repita o nome dela, fazendo favor? Daniela Neves. Daniela, eu acho que a gente tem que analisar o Brasil como um caso muito complexo, né? Nós vivemos já há alguns anos momentos de turbulência, né? Nós tivemos aí o fim da Operação Lava Jato, a gente teve
outras questões que não foram apuradas até o fim. Nós ainda somos crianças nessa busca da maturidade no combate à corrupção. Nós temos muito o que aprender. As estatísticas, os índices dos levantamentos, eles podem ser sempre combatidos, eles podem ser sempre vistos de várias maneiras. O fato é que a gente tem que ter consciência de que nós ainda temos muito a fazer, e eu acredito que o INAC, o Instituto Não Aceita Corrupção, tem um papel importante nisso. Tá? Vou ter mais tempo de comentar razões, porque elas são muito complexas, mas era essa a minha contribuição. Vamos colocar um ponto final na nossa edição de hoje do programa Gente que Fala de quinta-feira, a gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. O agradecimento aos participantes desta edição, Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, associado do MPD, doutora Ana Cláudia Scalchetti, advogada, professora universitária, conselheira seccional da OAB São Paulo, ela integra a Academia Paulista de Letras Jurídicas, é a nova diretora executiva do Instituto Não Aceito Corrupção, foi empossada ontem na função, e a Wélida Santos, que não chegou aqui ao final do programa, infelizmente, porque caiu a conexão dela. A Wélida é nutricionista clínica e oncológica, especialista em nutrimetabolômica da Ion Nutri. O programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre aí a razão da nossa presença, todos os dias. Chegando na programação da 365, o Lucas Neto. Ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, fazendo companhia para você aí nesse início de tarde. Bom programa, Lucas, bom programa para a audiência. A gente volta a se falar amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, pelas redes sociais. Um abraço a todos, 1 e 1, tchau.